agenciadepodcast.com.br. Sozinho junto, esquizofrenóia. Sim, você já acostumou que uma semana tem esquizofrenóia normal, a outra semana tem eu comigo mesma. Mas durante o programa vocês vão entender que dá pra participar do Sozinho Junto. Durante a semana eu peço pra vocês mandarem e-mails juntosozinho@gmail.com e com a hashtag Sozinho Junto nas redes sociais. Bom, esse é o segundo programa. Quem tá chegando aqui de paraquedas, acho que seria legal ouvir o primeiro episódio do Sozinho Junto e também ouvir as entrevistas do Esquizofrenóias, que são quase 50. Nem eu mesmo acredito que esse programa tem uma vida tão longa, assim, numa era de acontecimentos tão sem profundidade e provisórios. É isso. Bom, o que eu preparei aqui? Durante as duas semanas, fui anotando coisas que eu achava legal falar durante o programa. Se você quiser participar do programa também, vocês vão ver que é super fácil participar do Sozinho Junto. Dá pra participar e compartilhar experiências, né? Porque a gente tá numa comunidade, a gente tá sozinho, mas a gente tá sozinho junto. Essa semana eu saí pela primeira vez de máscara pra ir na farmácia. E, cara, eu não sei se vocês pensam assim, mas às vezes eu acho que eu tô num filme e não me convidaram pra ser protagonista desse filme ou ser figurante. No caso de vocês, se vocês têm um filme, eu sou figurante no filme de vocês, porque vocês ouvem só o podcast, então eu só entro nessa fração da vida de vocês. Mas no meu seriado, no meu filme, parece que não me convidaram. Não me convidaram pra participar desse filme. E cada dia é uma coisa diferente, um absurdo mais estranho. Ainda temos o agravante de ter um presidente que não ajuda, porque se não tivesse a questão do presidente, talvez isso fosse um pouco mais fácil. Tenho certeza que não é fácil, com ou sem o presidente, mas ele ajuda a dar uma atrapalhada. Eu saí de máscara na rua e fui comprar os meus remédios. Há uns dias eu fiquei um pouco apavorada, porque quem toma remédio controlado sabe que a receita dura um mês e eu fiquei noiada de não conseguir garantir os meus remédios. Partiremos para um lockdown de verdade, né? Que isso é uma quarentena voluntária, isolamento voluntário. Eu fui comprar meus remédios pra, né, garantir o abastecimento, porque descontinuar o tratamento é uma coisa muito perigosa, ainda mais numa época como essa, que todo mundo tá à flor da pele. Mas tem pessoas que acham que estão num retiro espiritual. Eu juro que eu não entendo, que estão fazendo... Tem a sensação de que é um período de renovação, não sei o quê. Inclusive, hoje eu tô gravando na Páscoa. Faz todo sentido, mas eu acho... Eles pegam uma perspectiva um pouco... Não gosto dessa palavra, vocês que me acompanham sabem, mas é uma palavra que não tem substituto por enquanto. É um pouco tóxico saber que tem gente que tá lidando com isso numa Nice e a gente não. Então, acho que as pessoas que passam essa mensagem positivérrima de que é um aprendizado, que tudo vai passar, e sim, tudo vai passar, mas tem que olhar pro outro que consome. Não tô falando nem de influenciador digital, tô falando de pessoas normais. Tem pessoas que não estão nesse momento de reflexão e de que acham que isso é uma renovação, etc. Eu acho que seria muito interessante tomar cuidado com o que a gente faz, né? Porque isso acaba influenciando outras pessoas. E eu vi gente que eu conheço falando que silenciou pessoas que estavam falando só do coronavírus. Eu também acho que a gente não pode falar só do coronavírus porque outras coisas estão acontecendo. Tanto que eu não parei as entrevistas normais do Esquizofrenóias, mas eu acho que eu não posso ignorar a importância desse momento e a relevância desse momento para as pessoas que sofrem e, mais ainda, para as pessoas
que não sofrem, porque muita gente está entrando em contato com um sofrimento novo, né? Eu ando falando com uns amigos que têm ansiedade, depressão. Alguns deles têm a mesma perspectiva que eu, que é... Como a gente é ansioso, de alguma forma, tudo que aconteceu de ruim, tudo que acontece de ruim, já passou pela nossa cabeça. E uma pessoa que nunca teve contato com sofrimento, etc., tá entrando em contato com angústia, etc., e tá achando muito estranho. Eu acho que o Sozinho Junto é pra mostrar para essas pessoas que estão com essa novidade, né? Que é esse sofrimento, a angústia, a incerteza. Mostrar que, cara, a gente tá aqui, eu tô aqui nessa carreira, vamos dizer assim, de ansiedade, depressão. Isso eu digo no sentido de sempre ser uma pessoa, ter sido uma pessoa ansiosa e depressiva. Então, acho que a gente tem muito a ensinar para essas pessoas que nunca tiveram contato com o sofrimento. Há uns dias eu tive minha primeira consulta remota com um psiquiatra. Olha, eu vou dizer que a terapia, eu já tinha feito algumas sessões por Skype, etc. E a terapia, eu já estou há muitos anos, eu conheço meu terapeuta, então acho que estar falando com ele na tela se aproxima de estar falando com uma pessoa muito próxima a mim. Mas o meu psiquiatra é uma pessoa que eu vejo a cada um mês, às vezes demora até mais. Eu fiz a consulta, achei um pouco estranho, porque não tem intimidade. Eu acho que fazer esse negócio de tela, né? Fazer esse call, eu acho que quando a gente conhece a pessoa, é mais fácil. Pra mim, eu tive essa percepção. Eu queria que vocês falassem se vocês já estão usando a tal da telemedicina, que é um termo muito... parece uma coisa retrô, né? Mandem pra mim no juntosozinho@gmail.com ou com a hashtag Sozinho Junto. Assim, minhas atividades, elas estão um pouco mais bagunçadas, porque existiram trabalhos que caíram, coisas que iam acontecer em breve e vão ter que ser adiadas. Então, eu tô lidando com isso como todo mundo deve estar lidando, né? Queria agradecer também que eu saí numa lista da revista Bula como 99 mulheres para serem seguidas no Twitter. Fiquei muito feliz. Uma coisa que eu disse no meu Twitter... E em alguma live que eu tô fazendo... toda sexta-feira eu faço live, tá, gente? Com um profissional de saúde mental sobre quarentena e sobre isolamento social, a importância da saúde mental nesse momento. Então, podem entrar no Amanda Ramalho, que é meu Instagram. E no meu Twitter, né, que já que ele é essencial, é Amanda Ramalhos. Uma coisa que eu até reclamei no Twitter, porque eu jogo muito Candy Crush e, evidentemente, eu não compro aqueles negócios. Mas em um momento da quarentena, o Candy Crush liberou vidas infinitas. Então tava ótimo pra mim, porque eu não tava pedindo vida pra ninguém, né? Agora tenho que ficar pedindo vidas pras pessoas do Facebook, etc. Então Candy Crush, galera do Candy Crush que tá ouvindo isso... Eu acho que volta com as vidas infinitas, porque a gente gosta, né? E é ruim ter que esperar tanto tempo pra conseguir uma vida e ficar mendigando vida pro pessoal do Facebook. É um momento diferente, né, Candy Crush? A gente tá muito mais perto de você, então dá uma liberada aí nas vidas, sei lá, nos boosts. Seria bem legal. A gente tem visto pela televisão, pela internet, que a Itália, a Espanha... estão vivendo momentos muito agudos dessa crise, né? Dessa pandemia. E eu pedi para uma pessoa que mora em Milão, o Ricardo Ceola. Ele é brasileiro e ele tem depressão. Como ele tá, digamos, no futuro, como eles já estão na tal da curva do pico da pandemia, eu pedi para ele mandar um áudio sobre como ele tem lidado com isso e, mais importante, sobre a saúde mental dele, que ele tem um diagnóstico. Então, pra gente pode ser muito interessante esse depoimento. Oi, Amanda. Então, queria te dar o meu relato aqui de Milão, onde, infelizmente, a situação por muito tempo foi a mais séria e complicada do mundo. A gente ainda está com o maior número de mortos, mas parece que está estabilizando. Eu estou dentro de casa desde o dia 9 de março. Eu saio mais ou menos 2 vezes por semana, basicamente para ir no mercado e na farmácia quando preciso. O que aconteceu aqui no início, que a gente houve muita pressão das indústrias, dos sindicatos comerciais e do próprio comércio e serviços para que não parasse tudo. Teve até campanha Milão não para,
Isso quando tinham, sei lá, 100 mortos. Hoje a gente está com mais de 10 mil aqui na região, né, só na Lombardia. Uma das minhas primeiras preocupações foi, assim, de quem trata uma particularidade, uma doença mental, foi com o remédio. Enfim, eu trato com esse Citalopram. Aqui, o Citalopram não é um medicamento que a gente pode comprar uma vez só com receita. Uma vez que o médico te dá a receita, ele é tratado realmente como um tratamento contínuo. Então, essa receita vale não para sempre, mas por um período indeterminado, assim. Então, eu vou na farmácia do bairro e eles me vendem sempre com a mesma receita. Então, eu já aproveitei para comprar medicamento suficiente para 2 meses, para não correr o risco de, sei lá, de repente ter um lockdown mais sério, até porque as farmácias estão com grandes filas agora, os mercados estão com grandes filas, então é mais difícil ter acesso a todo o básico. Em relação à depressão em si, eu não pensei que fosse ser difícil e realmente não está sendo tão complicado ficar em casa, por exemplo, porque uma das coisas que eu tenho junto com a depressão, eu sou muito introspectivo, então para mim ficar em casa nunca foi um problema, assim, eu sempre fui muito caseiro e sempre gostei muito de trabalhar também, assim, eu nunca tive muito problema em trabalhar em casa. Eu sinto falta de ter o conforto, assim, inclusive porque eu tô sozinho em outro país, né, em outro continente, eu não tô aqui com família, com nada, eu moro sozinho com a minha gata. Então, assim, eu sinto falta daquele contato matinal, de dar bom dia, apesar de não gostar tanto de contato humano o tempo inteiro, mas de estar cercado, de ter aquele conforto, assim, sabe? Se acontecer alguma coisa, eu tô coberto, digamos assim. Aqui não, né? Em casa, às vezes, eu deixo a porta de casa aberta, sem trancar, para caso aconteça alguma coisa, alguém, sei lá, possa dar comida para minha gata, ou possa me levar para o hospital, não sei, sabe? Tem essas coisas assim. Uma das coisas que eu uso bastante para depressão, para me aliviar quando eu tenho crises maiores, é ir para a rua fotografar. Sem ter contato com as pessoas, eu, como fotógrafo amador, eu saio pelo centro, saio por aí para capturar um pouco assim do sentimento das coisas que estão ao redor de mim. Outra coisa que eu fazia muito é em livrarias, sabe? E em locais públicos. Da mesma forma que eu me sentia mais tranquilo no trabalho, eu me sentia mais tranquilo também na rua, mesmo não querendo interagir. Eu sabia que eu estava ao redor de coisas assim, a positividade de um centro, de um grande centro turístico, das pessoas se divertindo, das pessoas jantando nos lugares, assim, essas coisas me faziam bem. Acho que é uma coisa de empatia também, né, de quem trata transtorno mental, assim, procurar e de encontrar conforto quando tudo ao redor tá bem. Então a coisa o mundo tá legal porque as coisas ao redor de mim estão boas. Isso quer dizer então que as coisas estão indo bem, assim, sabe? Isso me trazia muito conforto. É claro que as mortes que eu vejo todo dia, os contágios são uma coisa bem triste, são pesada, mas para mim é mais pesado ainda pensar que as pessoas estejam sofrendo, que as pessoas não tenham talvez mais trabalho. Então, assim, essa questão de supersensibilidade e hipersensibilidade, que eu acho que muita gente com depressão também tem, que vem junto, para mim é uma coisa bem ruim, sabe? Então, quando eu vejo, não a morte em si, que talvez a pessoa que tem 90 anos, é claro que faz mal, mas é uma coisa natural, mas a coisa que me machuca mais, assim, que me traz mais, sei lá, dificuldade para gerenciar é pensar que as pessoas não estão bem, pensar, sei lá, nos animais de rua, pensar, sabe, em pequenas coisas que antes eu não precisava me preocupar. Não que eu precisasse agora, mas essas coisas são mais presentes, sabe? Então, cada história pequena tem um peso muito maior para mim. Por outro lado, eu não tenho mais aquela pressão de, será que hoje eu vou ter que ficar mais tempo no trabalho? Eu queria estar em casa. Não, eu estou em casa. O animal de estimação, para mim, está sendo uma companhia inacreditável. É como se eu morasse com 10 pessoas, assim. É como se eu pudesse ter alguém para conversar o dia inteiro. E assim, eu aproveito para, quando eu vou no mercado 2 vezes por semana, ir no mercado um pouquinho mais longe, para ir no sol, para fazer a minha meditação, caminhando um pouco mais, sabe? É um aprendizado diário, está sendo aprendizado diário. Eu acho que eu vou tratar a minha condição mental de uma outra forma quando isso tudo acabar. E eu acho que vai ser de uma forma positiva, porque eu estou aprendendo muito que eu não sabia que eu podia fazer, que eu não achava que eu fosse capaz, e agora eu sei que sim. Então, sei lá, eu acho que é um grande aprendizado para todo mundo. Eu espero que a gente consiga tirar a parte boa disso tudo. Beijão, de Milão. Esse foi o Ricardo Ceola, que mora em Milão, e podemos considerar que ele está no futuro, né? Porque ele já está na tal da curva acentuada e até
já tem uma perspectiva de diminuições de casos. A gente ainda não entrou nesse estágio e por isso que é importante ficar em casa. Eu vi que é necessário 70% de isolamento. Em São Paulo, principalmente, isso não vem ocorrendo e talvez o governo entre com medidas restritivas de verdade, que é a quarentena, que eu pesquisei o que difere isso que a gente está vivendo da quarentena. A quarentena é permitido o uso de policiais para restringir mesmo, com multas, prisão, etc. Um pouco mais pesado e mais duro do que a gente está vivendo agora. Eu fiz uma live com o Enzo Pisimente, que já participou aqui do Esquizofrenóias, e ele falou que é pra gente refletir, a gente de São Paulo, principalmente, para refletir, né? Quem serão as pessoas que terão contato com a força policial nesse momento? São as pessoas que já têm contato e já sofrem enquadros por N motivos. E então a gente tem que ficar de olho também nas medidas do governo e tomar conta, perceber e denunciar caso haja abuso de autoridade, porque a gente sabe o que acontece nas periferias, o que acontece com negros e pessoas mais pobres. Bom, se você quiser participar do Sozinho Junto, você pode mandar com a hashtag Sozinho Junto em qualquer rede social. Pode ser Twitter, Instagram, Facebook, não sei mexer em hashtag. Se alguém me ensinar, talvez eu consiga. E juntosozinho@gmail.com. Eu não sei vocês, mas em algum momento dessa pandemia, vamos ampliar. Em vários momentos dessa pandemia, eu achei que eu tinha sido infectada e comecei a tossir, etc. Achar que estava com falta de ar, porque a falta de ar, ela se confunde bastante com a ansiedade, etc. De alguma forma, muita gente está somatizando o que está acontecendo. Então, a gente fica tão concentrado naquelas orientações que o pulmão fica assim, que a garganta fica assim, a quantidade de tosse... eu vi até quantas tosses você deve ter para ser uma tosse normal. A gente fica tão focado nesse tipo de coisa que, de alguma forma, o nosso cérebro dá sinal para essas partes do corpo que a gente está muito preocupada que se manifestem. Então, se você sentiu algum sintoma, pode ter sido a sua imaginação fértil. E eu senti outra coisa do dia a dia que fora me afetada, que a gente não pode sair de casa e o meu cabelo... Eu tive que dar uma cortada porque eu estava com mullets. E por falar em mullets, vai uma dica aí de série Tiger King. Em português é A Máfia dos Tigres. É uma história real e muito absurda. Eu geralmente não falo de série, essas coisas aqui, porque... eu acho que tem muito podcast dando dica, etc. Mas eu acho que essa dica é do fundo do meu coração, porque foi uma série que me pegou. Muita gente que eu conheço gostou, muita gente que eu conheço odiou, mas ela mexe com a gente. Se vocês assistirem Tiger King depois desse podcast, me manda também nas minhas redes sociais o que você achou do John Exotic e da Carol. A gente pode fazer até um spin-off só pra falar disso. Eu usei a máscara para ir até a farmácia pela primeira vez. E o efeito psicológico da máscara... Não tô falando que a máscara não protege, mas eu digo que é uma outra realidade, sabe? Andar de máscara. Daí eu comecei a pensar, a gente agora vai ter que virar o Japão e a Coreia, toda tossezinha, depois que isso tudo passar, a gente vai ter o hábito de usar máscara. Então eu me senti, de certa forma, numa outra casta social. Não sei se vocês entendem, mas eu me senti... de um jeito muito novo, porque eu já fui a lugares que as pessoas estavam usando máscara e eu não, e eu era a pessoa sem máscara, mas no momento que eu usei máscara, eu comecei a pertencer a um outro grupo, e é um caminho sem volta, né, porque, como eu falei, a gente vai ter que adotar esse hábito e vai ter que ser normal, e é um novo normal para sempre. Acredito eu.
Em alguns períodos da minha vida, eu tenho uma coisa que se chama terror noturno, que é nada mais nada menos que pesadelos frequentes e eu acabo acordando com o meu próprio grito. Fazia alguns meses que eu não sentia isso e 2 dias pra cá eu tenho gritado toda noite. A explicação que meu terapeuta e meu psiquiatra me deram é a seguinte: como eu vivo em um estágio de medo o tempo todo, porque eu sou fóbica, etc., vocês já me conhecem aqui, durante o dia eu consigo controlar. Mas quando você tá dormindo, você tá vulnerável. Então, eu extravaso. É como se eu tivesse uma crise de ansiedade dormindo. Também, outra coisa, eu tenho dores no corpo relacionadas à ansiedade, que elas vão e voltam, e elas voltaram novamente. Porque, é claro, a gente tá num período de estranho. Não é tipo, ai meu Deus, que bobagem. Não é uma bobagem. Olha o que tá acontecendo com o mundo todo, né? Outra coisa que eu aprendi na live, que o Enzo falou na live, o psicanalista, Enzo, ouçam o episódio dele, é que as pessoas, os pacientes dele, os analisandos dele, têm sonhado muito mais. Eu achei interessantíssimo isso. Eu tenho sonhado mais também, e isso entra em contato também com as dores e gritos. Eu achei realmente interessante. E o Vinícius tá aqui novamente. Teve gente que já mandou e-mail falando: oi, Amanda e Vinícius. Vinícius, você tem sonhado também mais? Sim, eu tenho sonhado mais, mas não tenho lembrado muito. Acho que tem sido muito sonho em pouco tempo. Normalmente você sonha assim na vida? Normalmente eu sonho e lembro. Agora tenho sonhado e tô acordando sem lembrar. Na verdade, eu acordo achando que... esquecendo um pouco o que tá acontecendo e eu lembro. Caralho, a gente tá em pandemia. Você sente também a coisa do filme? Ou é só uma brisa minha? Quando sai de casa, assim. Dentro de casa, não. Apesar das notícias, mas quando a gente sai de casa e vê a galera de máscara e vê... ver como tá a rua, assim, é uma coisa surreal. O fato é que dá uma impressão que é um filme mesmo, assim. Obrigada, Vinícius. Volta daqui a pouquinho, que ele tem um quadro fixo. Já dei spoiler. Durante a semana, eu pedi pra vocês mandarem histórias, relatos, coisas, consequências, medos. Como tá sendo a quarentena pra você? E eu recebi um e-mail que especial de uma menina que ela tá no 6º ano. O que eu bolei? Eu vou pegar o e-mail e vou passar para algum profissional de saúde mental para que ele possa orientar a pessoa, porque eu não posso orientar ninguém, porque eu não sou uma profissional de saúde mental. O que eu falo é da minha vida em primeira pessoa e algumas coisas que eu leio, etc., mas isso não substitui a importância do profissional. Eu vou ler o e-mail e, em seguida, vou colocar a resposta da Bárbara Vargas, que é psicóloga e psicanalista. Oi, Amanda, me chamo Vitória, estou no 6º ano e minha escola está realmente me matando. Sempre estou com lições atrasadas e tem lives das aulas que também atrapalham muito. Sinto que eu não estou sendo produtiva, eu fico ansiosa, desfocada e minha família não me ajuda. E a escola... eles estão literalmente cagando para a saúde mental. Estou basicamente sozinha junta e gostaria de saber o que fazer para tentar melhorar. Seu podcast me ajudou muito para entender mais sobre a saúde mental. Bom, Vitória, eu pedi para a Bárbara mandar uma resposta para você. Oi, Vitória, tudo bem? Eu sou a Bárbara Vargas, eu sou psicóloga e psicanalista, com experiência em atendimento infantil e queixa escolar. E a Amanda me convidou para responder o seu questionamento, tá? Vamos lá! Você trouxe várias questões importantes sobre esse momento inédito e delicado que você e toda a sociedade está vivendo. E assim como todo mundo, as escolas também foram pegas desprevenidas. E parecem não saber muito bem o que fazer. É como se cada escola tivesse adotado uma metodologia de ação diferente durante essa quarentena. Algumas delas deram férias, outras mantiveram o cronograma letivo só que online, mas me parece que algo de muito precioso pode ter sido deixado de lado nesse momento, que é como os alunos se sentem em relação a isso. Estudar em casa não é fácil. Tem uma porção de distrações, como a TV, o notebook, videogame, o pet e mais um tanto de coisa, que impedem que se mantenha o foco por muito tempo.
Isso, somado ao confinamento e essa tal pressão por produtividade, onde cada matéria perdida parece aumentar o peso desse sofrimento de não acompanhar. Pensar no sofrimento que envolve o lugar da escola é algo muito delicado. Talvez seja importante você olhar para qual é a relação que você tem com a sua escola. Esse medo de não ser produtiva faz parte de um discurso que é muito comum entre adolescentes do ensino médio que estão em época de vestibular. E me parece preocupante pensar que essa pressão esteja presente já no 6º ano. Talvez na sua idade, a escola pode ser sim mais leve. Acredito que nesse momento seja muito importante pensar que pode estar difícil não só para você, mas também para outros colegas e professores. Busque saber como seus colegas estão lidando com isso e perceber que você não está sozinha nessa jornada. Talvez isso te ajude a dar um outro significado para esse período difícil. Conversar com outros colegas ou com aquele professor ou professora que você tenha mais afinidade e falar como você esteja se sentindo seja importante para que você possa construir pontes, redes de apoio, como grupos de conversa e até de estudo coletivo. Nesse momento, talvez seja importante pensar que sua escola tem uma equipe de orientação pedagógica e psicológica? Se tiver, talvez seja um momento importante para poder procurá-los. Tá bom? Eu espero que tenha ajudado. Um abraço! Bom, Vitória, espero que tenha ajudado. A Bárbara foi super didática e muito legal. Então, a cada 15 dias eu vou escolher um e-mail com algum caso e vou passar para um profissional, porque a gente, o Esquizofrenóias é uma ponte. O que eu posso dizer para Vitória e nem para Vitória exatamente, mas para você que é pai, que tá ouvindo, você que tem sobrinho, etc. Pergunta para a criança ou para o adolescente, como tá sendo a quarentena? Se ela tá dando conta dos estudos, etc. Se tá fácil, se tá difícil. É importante, porque às vezes é que nem a Bárbara falou, pra Vitória perguntar pros amigos dela, porque talvez várias pessoas da classe dela, da turma dela, estão se sentindo do mesmo jeito, mas a gente não acaba nos falando. Então a gente, como adulto, pode chegar numa criança e perguntar: o que tá rolando, tá legal, tá difícil, e deixar ela falar, e sem julgamentos, etc. Amei a Bárbara, com certeza ela vai voltar aqui. Eu tenho pensado também o que vai acontecer quando a galera começar a sair, depois de passar um tempo vendo as mesmas caras, às vezes olhando só pra si mesmo, porque não mora com outra pessoa, ou pessoas que moram em lugares muito pequenos e tem que estar muito junto. Como que vai ser essa galera que vai sair pela primeira vez e o mundo vai estar diferente? Por mais que a gente negue tudo isso, que tudo vai voltar ao normal, não, as coisas vão estar diferentes. Todo mundo que vai sair vai ter um impacto na saúde mental, porque você passar um tempo nesse cárcere privado, vamos dizer assim, e depois aparecer na sociedade como se nada tivesse acontecido, imagino que dá uma bugada em algumas pessoas, né? E super natural se dar uma bugada, né, gente? Porque olha o que tá acontecendo, é uma coisa sem precedentes. Muita gente compara esse período com a Segunda Guerra Mundial. Então, não é leve, né? Que nem eu falei no começo do programa. Tipo, não é leve, gente. A gente tem uma guerra lá fora, aqui dentro da casa de vocês todos. E a gente não pode afrouxar o isolamento neste momento. Numa live também eu pensei, teve essa pergunta, né? Como convencer as pessoas que a gente gosta a ficar em casa, caso elas não estejam querendo? A gente tem que entender que a gente não tem o controle sobre tudo, infelizmente. Então, às vezes, a gente vai ficar triste com alguém da nossa família ou dos nossos amigos que não estejam respeitando a quarentena, etc. Mas a gente não consegue controlar a atitude dos outros. Pensando em dicas para fazer em casa, eu tenho muito lápis, assim. Não tem criança nessa casa. Eu realmente gosto de lápis. Eu sempre preferi escrever a lápis do que a caneta. Então, eu apontei todos os lápis. Isso foi muito legal, assim. Às vezes, estar tanto tempo em casa faz a gente ter contato com coisas que a gente não tem muito contato. Sei lá, limpar um guarda-roupa, organizar os livros.
A gente tá com tempo para fazer certas coisas. Porém, se você não tá com vontade, não precisa organizar, não precisa apontar lápis, não precisa fazer nada. Tem que ser leve para você. E eu tenho uma dica prática aqui, que eu consumo, vocês já sabem que eu realmente assisto bastante as notícias. Eu vi há um tempo que tem lugares que as pessoas não conseguem comprar sabão porque é caro. E tem lugares que não tem nem água. Não tem nem água encanada, né? Mas existe um desinfetante que é bem efetivo, como um desinfetante do supermercado, como um álcool para limpar a superfície, que é o desinfetante de água sanitária. Você pega um copinho de café e põe em 1 litro de água. E daí você põe em recipientes pequenos e fica limpando as superfícies, etc. É muito bom e rende bastante, né? Porque a água sanitária é um item barato e rende muito, né? Se você comprar aquelas de 5 litros, você vai ter por bastante tempo. E é uma coisa também que eu não sabia que dava pra fazer, que é uma coisa que eu vou levar pra sempre, né? E sempre é legal compartilhar aprendizados, e esse foi um dos aprendizados que eu tive. E toda vez que eu aprender uma coisa nova, vou passar aqui pra vocês. E eu tenho que dizer que o programa está acabando. O programa tá acabando, só que, como eu falei no começo, temos uma surpresa, sim, a participação de Vinícius para o quadro Frase do Dia. Vinícius, eu como encerro tudo com paz nos estádios, o Sozinho Junto, o Vinícius vai encerrar com uma frase. Vai daí, Vinícius. A frase de hoje é: tudo é momento. Voltamos semana que vem com o Esquizofrenóias Normal e na outra com o 3º episódio de Sozinho Junto. Lembrando, hashtag Sozinho Junto e juntosozinho@gmail.com. Beijo, paz nos estádios e tudo é momento.